Main Event Jey Uso derrotando Obafemi e se tornando o novo King of the Ring. Liv Morgan derrotando Io Sky e indo para se tornar Liv Two Belts no SummerSlam. Rapaz, esse show vai ser quente. Se você quiser saber a minha opinião sobre o show e quem serão os prováveis vencedores, assista esse vídeo do começo ao fim, porque a gente vai fazer a prévia do Night of Champions 2026, show que vai acontecer neste sábado, 1h30 da tarde. Na verdade, 2 horas da tarde, 1h30 da tarde, começa a nossa live aqui no nosso canal. E no final do vídeo temos um bônus para vocês, fãs da NXT. Iremos fazer uma prévia rápida do Great American Bash Show, que acontecerá no domingo às 8 horas da noite. Estaremos fazendo a nossa live a partir das 7h30. Contamos com todos vocês nas nossas duas lives, beleza? Então, vamos que vamos. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e este é o resumo do Night of Champions e do Great American Bash. Vamos começar com o Night of Champions, vai ser o show de sábado. Vamos começar com a luta pelo campeonato dos Estados Unidos feminina entre Tiffany Stratton e Jade Cargill. Essa feud ela já está vindo há algum tempo, né? Algumas semanas. A Jade Cargill perdeu o campeonato da WWE para a Rhea Ripley, perdeu a revanche e aí a WWE resolveu deslocá-la para a divisão que eu acho que era mais apropriada para ela quando ela chegou no main roster, que era a divisão secundária. Então ela vai enfrentar a Tiffany Stratton, lutadora que recentemente conquistou o título ela conquistou o título dos Estados Unidos e agora ela vai enfrentar a Jade Cargill. E aqui a gente precisa falar uma coisa assim muito séria, porque a WWE ela está tentando reconstruir a imagem da Jade Cargill. E eu acho que ela está conseguindo fazer um bom trabalho. A Jade Cargill ela está claramente melhorando no ringue. Ela nitidamente ela está botando esforço para melhorar, né? Tem fontes que dizem que ela tem treinado na Heart Dungeon, que é a escola de luta livre da Nery e do TJ Wilson. E aqui a gente precisa elogiar quando a gente deve elogiar, a gente precisa elogiar. A Jade Cargill ela tem feito lutas muito boas. A Tiffany Stratton andou passando por um período com muitos botes em suas lutas e agora ela parece que está começando a ajustar um pouco as coisas. O grande problema dessa feud é que ela é uma continuação de uma feud eterna que aconteceu no ano passado. Desde que a Tiffany Stratton ganhou o campeonato da WWE e manteve o título na WrestleMania contra a Charlotte Flair, ela e a Jade Cargill se enfrentaram N vezes por esse título, envolvendo por vezes a Nia Jax. Mas essa feud ela consolidou-se em 1º de novembro, quando a Jade Cargill ganhou o campeonato da WWE da Tiffany Stratton, que estava com uma suposta lesão no joelho, e deve ter tido uma lesão mesmo, porque ela ficou meses fora da companhia. Então aqui a gente precisa pensar no longo prazo. Qual é a intenção da WWE? É reelevar a Tiffany Stratton como uma lutadora capaz de carregar um título, carregar um cinturão, ser devidamente apresentada ao público, ou eles vão investir numa lutadora que tem um pouco mais de potencial de alcance do público, que é a Jade Cargill. Eu acho que se a gente for colocar no papel o potencial da Tiffany Stratton e o potencial da Jade Cargill, é nítido que o potencial da Jade Cargill é maior. É uma lutadora mais alta, mais forte, ela pode fazer lutas boas com todo mundo do roster, basta ela treinar para isso. E a Tiffany Stratton, ela é um pouco limitada, não no que ela pode fazer no ringue, né? Porque ela tem um moveset bem interessante, mas a persona dela tá precisando mudar. E aqui eu fico me perguntando se a Tiffany ganhou esse título, mas a WWE ela já vai puxar o gatilho e tirar. E aqui, eu honestamente estou em dúvida. Eu tive olhando as casas de apostas e várias das lutas do Night of Champions estão praticamente empatadas nas odds, o que significa que são lutas completamente imprevisíveis, tá? Essa não é uma delas, existe um leve favoritismo e eu vou seguir com este leve favoritismo. Quem eu gostaria que vencesse a luta? Eu gostaria que a Tiffany Stratton vencesse, para que ela pudesse manter esse título por mais um tempinho e aí perder o título para Jade Cargill no SummerSlam. Tá?
poderia até acontecer com uma interferência da Charlotte Flair, que a Charlotte, ela apanhou da Jade Cargill recentemente, perdeu a luta classificatória para para o Queen of the Ring. Mas eu tô achando, assim, sincera e honestamente, que a WWE vai puxar o gatilho, vai botar o título na Jade Cargill e eles vão fazer possivelmente até mesmo uma triple threat entre Tiffany Stratton, Jade Cargill e Charlotte Flair por esse título dos Estados Unidos no SummerSlam. Tá? Eu tô muito tendencioso a apostar na Jade Cargill aqui. É uma das lutas que eu tô muito dividido, mas eu vou seguir por esse caminho. Então, a minha aposta para vencer a luta e se tornar a nova campeã dos Estados Unidos, obviamente com a ajuda da Mitin e da Bifeb, provavelmente as duas vão ser expulsas durante a luta, talvez a Charlotte e a Alexa interfiram na luta para deixar essas duas aí sozinhas, mas a minha aposta, até porque eu não acho que a Jade Cargill eles vão fazer ela fazer o job em 3 PLEs seguidos, assim, com força, né? Porque ela perdeu no Clash in Italy, ela perdeu na WrestleMania, eles não vão fazer ela perder de novo no Night of Champions, sinceramente. Então, minha aposta e nova campeã dos Estados Unidos, Jade Cargill. Agora vamos para o Campeonato dos Estados Unidos masculino. Temos Trick Williams e Ricky Saints. Aqui nessa luta, a lógica diz que o título vai permanecer com o Trick Williams. Por quê? Porque o Trick, ele está sendo claramente colocado como uma das novas faces da WWE. E ele está muito engajado com o público, graças à sua persona, à sua qualidade no microfone e à sua entrada. No ringue, ele não é dos melhores, mas também não é horroroso, né? Ele é um bom lutador que depende muito de ter um lutador que luta bem com ele. E o Rick Saints já teve ali, eu acho que talvez eles tenham até treinado juntos, eu não sei se eles chegaram a lutar na NXT, um contra o outro, mas com certeza eles devem ter treinado lá no Performance Center, porque quando o Rick Saints chegou na NXT, o Trick ainda estava lá. O Trick deixa a NXT no final do ano passado, início desse ano, né? Então, eles coabitaram ali na WWE durante um tempo. Então aqui eu particularmente acho que a gente vai ter uma boa luta. A gente sabe que o Rick Saints é muito bom no ringue, tá? E ele tá provando esse valor no main roster. No ano passado muita gente estava soltando muito hate pro Rick Saints porque ele derrotou o Obafemi pelo campeonato da NXT. Muita gente criticando criticando a persona dele. Mas quando ele tem feito lutas com a galera do main roster, que já são lutadores escolados, já são lutadores com experiência, o Rick Saints tem mostrado extrema qualidade no ringue. E as lutas dele têm sido bem divertidas. As lutas dele com o Carmelo Reis foram bem divertidas. Então aqui eu acho que a gente tem um potencial de ter uma boa luta. Não sei quanto tempo vão dar para essa luta. Me preocupa um pouco um show com 6 horas e comerciais. Talvez a gente veja um show com lutas um pouco mais curtas do que, por exemplo, o Clash in Italy e o Backlash, que tiveram lutas um pouco maiores do que a WrestleMania. Dito isso, eu acredito, é o que eu gostaria e eu acredito que o Trick Williams vai manter o título. Eu acho que o Rick Saints ele vai ser uma participação aí momentânea nessa jornada do Trick com o Campeonato dos Estados Unidos, mas eu não acho que o Rick Saints ganha agora. Pode ser que ele ganhe para frente, de repente numa luta de múltiplos homens em que o Trick Williams não tome a decisão. Mas eu acho que agora o Trick Williams ele se mantém como campeão dos Estados Unidos. Agora vamos para a luta do Queen of the Ring, a final do Queen of the Ring entre Liv Morgan e Io Sky, final do Queen of the Ring. Uma das lutas mais imprevisíveis que a gente possa imaginar. Primeiro, porque o Queen of the Ring ele vai dar a vencedora, assim como o King of the Ring, o direito de enfrentar um campeão mundial. E um detalhe que eles acrescentaram neste ano é que esse direito vai ser dado para que a pessoa possa escolher o campeão que ele desejar enfrentar. Ao contrário do ano passado, em que o vencedor era obrigado a enfrentar o campeão da sua brand. Tá? Essa era a regra até o ano passado. Esse ano eles mudaram a regra. Isso é muito importante para as histórias.
E aí, quando a gente considera isso e a gente pensa nisso, a gente pensa assim, por que botar uma campeã mundial para chegar até a final do torneio? Não tem lógica nenhuma a gente ver uma situação como essa. Então, quando a gente considera isso, a gente pensa assim: poxa, eles vão fazer mesmo a Liv Morgan vencer o Queen of the Ring para enfrentar a Rhea Ripley no SummerSlam? Vale ressaltar que a Liv Morgan e a Rhea Ripley têm uma feud de longa data, né? Vem lá da Judgment Day, quando a Liv Morgan começou a se engraçar pra cima do Dominic, a Rhea Ripley ela começou a se estranhar com a Liv, aí teve aquela luta no SummerSlam pelo título, que a Liv Morgan ganhou graças a uma interferência do Dominic, aí eles se beijaram e a Rhea Ripley ficou muito bolada. Depois disso, elas se enfrentaram pelo título várias vezes. O último campeonato da Rhea Ripley, o penúltimo, né, que foi que ela conquistou no show de abertura na Netflix no ano passado, em janeiro de 2025. A Rhea Ripley ganhou o título da Liv Morgan. Então, quando a gente considera tudo isso, a gente pensa assim, tem toda uma lógica a WWE querer investir em Liv Morgan e Rhea Ripley de novo. Tem toda uma lógica. E tem toda uma lógica até na sandice da WWE querer apostar numa popularidade da Liv Morgan, que eu não acho que é maior do que o da Rhea, e fazer a Liv se tornar uma two belts, eu acho que seria uma insanidade total, na minha opinião. Acho que se tem uma lutadora que, em matéria de popularidade, mereceria ser two belts hoje na WWE, é a Rhea, não a Liv Morgan. Mas eu particularmente não consigo ver esse cenário acontecendo. Quando eu vejo a Io Sky, eu consigo ver um potencial, tá? E muita gente não concorda comigo. Eu consigo ver um potencial de uma luta entre Io Sky e Rhea Ripley, aonde a Io desafie a Rhea pelo campeonato da WWE. Por quê? Porque já falaram algumas pessoas que a Io Sky nunca derrotou a Liv Morgan. Porém, ela não tem nenhuma derrota no X1 para a Rhea. Então, se você pensar na lógica, na ótica da luta livre, você tem uma lutadora com quem que você lutou e que você nunca venceu. E você tem uma lutadora que você lutou e que você nunca perdeu. Quem que você escolhe? A que você nunca venceu ou a que você nunca perdeu? Tudo bem, para Io Sky ganhar o Queen of the Ring, ela vai ter que vencer a Liv Morgan pela primeira vez. Ok, mas num cenário desse, quem você escolhe para enfrentar? Pois é, eu escolheria a lutadora para quem eu nunca perdi, ao invés da lutadora que eu venci pela primeira vez. Tá? Principalmente se ela ainda estiver com a Judgment Day ali ajudando. A gente não sabe o que vai acontecer nessa luta. Tá? Então, aqui, eu vou colocar que é o que eu gostaria e é a minha aposta. A Io Sky vai vencer essa luta, vai ganhar o Queen of the Ring. Agora, se ela vai enfrentar a Rhea ou se ela vai enfrentar a Liv, a gente vai descobrir mais pra frente. Aí eu não me atrevo a fazer aposta. Até porque existe uma grande probabilidade da Liv Morgan perder essa luta graças a um erro ou com uma interferência errada ou da Raquel Rodrigues ou especialmente da Roxane Perez. A Liv Morgan tem ignorado a Roxane Perez nas histórias. Então, para ter ali uma faísca, um entrevero, a Roxane atrapalhar a Liv Morgan, fazer a Io Sky vencer a luta e vencer o Queen of the Ring, e a Liv se ressentir contra a Roxane e isso acabar gerando uma feud entre as duas, custa pouco. Eu acho que é mais lógico e assim, o caminho do criativo da WWE estaria mais montado se esse fosse o cenário. A Io Sky vencendo iria para enfrentar a Rhea Ripley pelo campeonato da WWE, e a Liv Morgan sofreria aí com a Roxane Perez. E a gente provavelmente teria uma luta entre as duas, ou até mesmo uma luta incluindo a Raquel Rodrigues, uma luta entre as 3 lutadoras do Judgment Day no SummerSlam, tá? Então, pelo menos esse seria o caminho que eu adotaria. Tendo dito isso, Io Sky é a minha aposta para ser a vencedora do Queen of the Ring. Agora, a gente vai ter que trocar o aparato, porque aqui é Heel Turn e Prev, tá? Para começo de conversa, main event e osso não tinha nada que tá nessa luta. Ele não tinha nada que está nessa final. A WWE não deveria, em hipótese nenhuma, ter jogado a Bloodline na história do King of the Ring. Não precisava.
Tá? A história da Bloodline está sendo construída independente do King of the Ring. Nós estamos vendo o Jey Uso querendo se tornar o novo chefe da tribo. Nós estamos vendo o Roman Reigns pedindo pro Jacob Fatu fazer o trabalho sujo dele. Estamos vendo ele indo buscar o Solo Sikoa lá no SmackDown para poder aumentar ainda mais a Bloodline. E o Jey Uso se ressentindo da forma como isso está acontecendo. Então nós já estamos vendo faíscas acontecendo na liderança do Roman Reigns com a liderança que o Jey Uso quer, querendo ser reconhecido pelo chefe da tribo. Então, neste cenário, simplesmente não precisa que o Jey Uso se torne King of the Ring. Ele não precisava nem estar nessa final, cara. Era só ter acontecido a confusão e o Jey ter desafiado o Roman para uma luta no SummerSlam, ou ter ganho algum torneiozinho. Cara, era fácil, a história estava construída, ela estava encaminhada, não tinha nada que meter o Night of Champions nisso. Eles poderiam ter feito o quê? Feito um display de grandes lutadores numa mega luta e fazer o Obafemi ter uma luta longa nesse show. E eles poderiam ter feito Obafemi e Finn Balor, mas o Jey Uso avançou. Poderiam ter feito Obafemi e Devon Evans, que tiveram lutas incríveis na NXT. O Jey Uso avançou. Então, a gente está numa situação aqui em que a gente não sabe o que a WWE quer da vida. Porque, de um lado, você tem o cara que vai ser o futuro da companhia, que é o Obafemi. Tá? Tem gente que não gosta dele, tem gente que acha ele limitado, tem gente que ele só faz luta curta. Meu amigo, o Obafemi, ele tá no caminho do Brock Lesnar. Meu amigo, o Obafemi tá com o booking do Goldberg. O cara é um monstro. E a WWE vai colocar o campeonato nele. Vai colocar o campeonato mundial nele. Vai ser no SummerSlam? Não sei. Não sei. A única lógica de eles fazerem esta luta aqui é para eles fazerem o Obafemi passar o carro na Bloodline. Passar o carro na Bloodline. Vencer o Jey Uso com interferência do Jimmy Uso, com interferência do Solo Sikoa, com interferência do Jacob Fatu, passar o carro em todo mundo e ir para enfrentar o Roman Reigns no SummerSlam. Só que aí a gente tem uma sombra com um ombro deste tamanho aqui, chamada Brock Lesnar, que pode aparecer no show, porque o Obafemi tem falado muito nele, e interferir na luta e causar a derrota do Obafemi. E é isso que tá me deixando com o estômago embrulhado. Embrulhado de saber que a WWE pode estar colocando o Obafemi nessa final só para fazer o Brock Lesnar interferir e causar o choque. E aí se alimentar da fúria, da raiva, do ódio da IWC com o Jey Uso. Eu sei que tem fãs do Jey Uso aqui no canal, com todo respeito. Assim, respeito todo mundo que é fã de todo mundo aqui no canal. Até tem fã até do Jinder Mahal aqui. Tá? Tem fã do Baron Corbin aqui. Eu ainda não encontrei fã do Jack Swagger, mas se duvidar deve ter fã do Jack Swagger aqui. Mas, cara, o Jey Uso é muito polarizante. E a culpa é dele mesmo, porque no ringue ele é ruim. Ele é ruim. Ele bocha. Ele, assim, as lutas são estranhas. O finalizador dele é horrível. O spear dele é medonho. Eu faço um spear melhor do que ele. Me dá um ringue na BWF. Eu faço um spear melhor do que o Jey Uso, cara. Eu não tenho dúvida disso. Agora, a WWE protege o cara. A gente não sabe, mas, cara, a politicagem na WWE é forte. E é bem provável que o The Rock e o Roman Reigns estejam ali buzinando no ouvido do Triple H, do Creative. Se duvidar, isso aqui deve ser decisão que não vem do Triple H. Porque a gente sabe que as decisões principais não são do Triple H, são da TKO. E o The Rock tá lá no Board of Directors. Entendeu? Eu tô achando que o crime vai ser cometido. Assim, é bizarro pensar nisso. Que eles colocaram o Obafemi na final do King of the Ring e vão fazer ele perder essa jossa. Mas eu vou contra toda a lógica, contra todo o fantasy booking que eu tô fazendo desde o começo do ano, em que eu tenho dito, Obafemi vai vencer o King of the Ring, vai para o SummerSlam e vai ganhar o campeonato mundial, assim como o Brock Lesnar fez em 2002. Eu vou jogar isso tudo no lixo e vou fazer a minha aposta contra todas as minhas convicções
contra todos os meus desejos de que o Bafemi vença essa jossa, a minha aposta, contra toda a lógica da minha cabeça, Main Event Jey Uso vai vencer o King of the Ring para a nossa tristeza, para nosso desespero, para a nossa fúria. Jey Uso vai vencer o King of the Ring e vai enfrentar o Cody Rhodes no SummerSlam. Aí vem a coisa, vem a pegadinha. Trups. Nós podemos ainda assim ter o Bafemi Roman Reigns. Porque se o Jey Uso ganhar com interferência do Brock Lesnar, ou se o Jey Uso ganhar com interferência da Bloodline, o Obafemi pode chegar e pode falar o seguinte: você, Roman Reigns, ficou com medo. Você apelou para os seus contatos para impedir que eu enfrentasse você. Então, eu estou te desafiando. E aí o Obafemi fazer algum tipo de luta contra o Roman, derrotar ele e garantir uma luta no SummerSlam. E aí a gente teria a luta. E aí a gente pode até ter uma possibilidade do Brock Lesnar envolvido. E aí a gente pode ter, muita gente tem falado isso, Obafemi e Brock Lesnar no Night of Champions, no Night of Champions não, no Saturday Night Main Event, no Madison Square Garden, e aí ele pega o Roman Reigns no SummerSlam. Ou o Obafemi pega o Brock Lesnar na noite 1 do SummerSlam e ele pega o Roman Reigns na noite 2 do SummerSlam, tá? Tudo pode acontecer, mas eu não acredito que eu tô fazendo essa aposta, mas vai ser a minha aposta Main Event Jey Uso, novo King of the Ring. Ai. Vamos lá. Seguindo em frente, nós temos Bron Breakker e Seth Rollins. Essa luta nas casas apostas está completamente empatada. É literalmente girar uma moeda no ar. Ninguém sabe quem vai vencer esse troço. Ninguém sabe. Tem gente que acha que o Seth Rollins vai ganhar limpo. Tem gente que acha que o Bron Breakker vai ganhar limpo. Tem gente que acha que vai ter interferência nessa luta. Uma Steel Cage Match, ela já foi no passado uma luta para não ter interferência. Na época em que você não podia vencer escapando da jaula pela porta. Tem uma época, na época do Brett, do Owen, que você só conseguia vencer a luta escapando da jaula por cima dela. Então as interferências eram mais difíceis. Aconteciam, mas eram mais difíceis. Hoje em dia, você pode ganhar escapando pela porta. E aí, neste cenário, pode acontecer de alguma pessoa simplesmente pegar a porta da mão do juiz e fechar na cara do adversário. Tá? Isso já aconteceu. Aconteceu, por exemplo, na luta. Já aconteceu em várias lutas, tá? Não vou listar todas aqui, mas já aconteceram em algumas lutas isso do lutador tentar escapar pela porta e você fechar a porta na cara dele. Aqui, nós temos algumas possibilidades. Tá? Nós temos uma possibilidade, e eu acho que a principal, é o Bronson Reed voltar. E eu acho que a WWE vai tentar investir do Bronson Reed voltar nessa luta, e ele já está treinando, porque isso causaria um impacto, causaria um falatório com relação ao show. Bronson Reed voltou. E a pergunta é, quem que ele vai ajudar? Por quê? Porque o Bronson Reed, quando ele se aliou à Division, ele disse que ele havia se aliado à Division porque ele respeitava o Seth Rollins, porque o Seth Rollins recebeu toda aquela punição e depois ele conseguiu, ainda assim, ver talento nele e chamou ele para a Division. Só que o Bron Breakker, quando ele se voltou contra a Division, contra o Seth Rollins, ele falou pro Bronson Reed, olha, ou você tá comigo ou não. E aí o Bronson Reed atacou o Seth Rollins. Nesse sentido, eu acho que faz mais sentido para a WWE investir em um cenário em que o Bronson Reed volte como heel e ele se alie de novo ao Bron Breakker, para que lá na frente, não agora, mas lá na frente mesmo, de repente na virada do ano, o Bronson Reed se torne o novo líder da Division e eles expulsem o Bron Breakker do grupo. Eu acho que se o Bronson Reed se aliar agora, não tem ninguém com potência, com gabarito para expulsar o Bron Breakker da Division e torná-lo face, que eu acho que vai acontecer muito em breve. Então eu acho que eles vão posicionar o Bronson Reed como heel agora, como aliado do Bron Breakker, e eu acredito que ele vai interferir nessa luta, vai causar a derrota do Seth Rollins e o Bron Breakker vai vencer. Até porque a última luta entre os dois, o Seth venceu. Então, na minha cabeça, se o Seth venceu a outra, o Bron Breakker tem que vencer essa. Por isso, a minha aposta
vai ser na vitória do Bron Breakker. Era quem eu gostaria? Sinceramente, eu não tenho uma pessoa que eu gostaria que vencesse essa luta. Eu acho que tanto a vitória do Seth Rollins quanto a vitória do Bron Breakker faria sentido, mas uma vitória do Seth Rollins eu acho que enterraria muito o Bron Breakker como lutador e enterraria a Division junto, né? Então, eu prefiro que o Bron Breakker vença com a volta do Bronson Reed e aí a gente veja Bronson Reed como ajudante voltando a apoiar o Bron Breakker. Tá? Então, Bron Breakker, minha aposta para vencer a luta na jaula. Agora vamos para o main event do Night of Champions. Provavelmente, na minha opinião, deve ser o main event do Night of Champions. Não acho que eles vão botar Jey Uso vencendo sobre o Obafemi e sendo main event. Se Obafemi e Jey Uso for main event do show, Obafemi vence, tá? Essa é a minha opinião. Para que o público vá embora feliz. Feliz, feliz, feliz mesmo. Não acho que eles vão fazer o Jey Uso contra a IWC inteira vencer o show, não. Eu acho que o Obafemi vence, se for o main event. Beleza. Agora, se esse aqui for o main event, aí nós temos uma situação. Por quê? Porque é uma luta de trios que chama muita atenção. Porque todos os 3 lutadores podem ser vencedores. Todos eles. E todos eles teriam uma história engatilhada para serem vencedores. Se o Gunther vence esse título e derrota o Cody Rhodes, o Gunther poderia ir para o SummerSlam enfrentar o Brock Lesnar numa luta de aposentadoria contra o título. Né? O Obafemi iria para o Roman Reigns, o Brock Lesnar iria contra o Gunther numa luta título versus carreira. E aí o Gunther venceria a luta, o Brock Lesnar se aposentaria. Tá? E aí eles poderiam fazer o Obafemi e Brock Lesnar, por exemplo, no Saturday Night Main Event. Ok? Muito bem. Agora, se o Sami Zayn vence, aí, meu amigo, grande chance de ele enfrentar o Jey Uso no SummerSlam. Aliás, a gente precisa dizer o seguinte: se o Jey Uso vencer o King of the Ring, a maior chance é de que o Sami Zayn ganhe o título em casa lá na Arábia Saudita. É uma grande chance. Uma chance enorme, tá? Do Sami Zayn ganhar e aí a gente ter Sami Zayn contra Jey Uso. Sami Zayn meio vilanesco contra o Jey Uso meio vilanesco da Bloodline e tudo mais. Pode acontecer. Só que, pra mim, não faz sentido o Jey Uso vencendo o King of the Ring e enfrentar 2 lutadores heels. Não faz sentido. Então, caso o Jey Uso vença o King of the Ring, e é a minha aposta de que ele vencerá o King of the Ring, então automaticamente a minha aposta é que o Cody Rhodes vai manter o título da WWE. E quem vai tomar o pinfall vai ser o Sami Zayn. A minha aposta é que o Cody Rhodes irá vencer a luta e irá se manter como campeão da WWE. Por quê? Porque aí nós temos Jey Uso meio vilanesco, podendo ter o apoio do Jacob Fatu, do Jimmy Uso e do Solo Sikoa, a mando do Roman Reigns, contra o Cody Rhodes no SummerSlam. Bloodline contra Cody Rhodes. Nossa, a gente vai voltar no tempo, a gente vai voltar até a WrestleMania 40, né? E antes. Mas é isso. Seria a continuidade lógica da história, a Bloodline voltando aí para cima do Cody Rhodes para pegar um título, tá? Então, essa é a única luta na minha cabeça que faz sentido. Por mais que o pessoal fale, mas o Sami Zayn e o Jey Uso têm uma história, os dois eles estão nesse personagem meio twinner, meio real, meio realista, que eu acho que neste momento a feud não daria liga. Tá me entendendo? Não daria liga essa feud. Já o Jey Uso com o Cody daria, porque o Jey Uso tá querendo ser reconhecido, tá querendo ser o QB1 e o Cody Rhodes é o QB1. Bloodline querendo mandar nos 2 shows. Projeto de dominação do Roman Reigns. Então faria sentido que o Cody Rhodes enfrentasse o Jey Uso no SummerSlam, tá? Então, essa é a minha aposta. É o que eu gostaria? Não. O meu booking, o booking que eu gostaria de fazer seria... Eu já falei isso em vídeos anteriores aqui. O Obafemi ganha o King of the Ring e vai para enfrentar o Roman Reigns. O Gunther
ele vence o campeonato da WWE. E aí o Brock Lesnar aparece do nada e desafia o Gunther para uma luta no SummerSlam. Ele tem cabedal para isso, tá? O Brock Lesnar tem cabedal para isso, para chegar num show, mandar um F5 no Gunther, tornar face no processo, botar o dedo na cara do Gunther e falar: eu quero uma disputa pelo título na minha casa, no SummerSlam, na minha terra. O Gunther chega e fala: beleza, você vai botar a sua carreira em risco? O Brock Lesnar fala: boto. E aí a gente teria Gunther e Brock Lesnar pelo título da WWE. Tá, mas e o Cody fica onde? Cody e Sami Zayn, numa luta com estipulação. Uma street fight, uma last man standing, uma luta que finalizasse a feud dos dois, que tá envolvendo garrafinhas de água, a gente sabe disso. Os dois se enfrentariam para resolver a situação, tá? E aí a gente poderia até ter um cenário aqui em que o Cody culpasse o Sami, porque o Sami teria ferrado o Cody fazendo o Gunther ganhar o título. Então este é o meu cenário perfeito. É improvável? É. Mas é o meu cenário perfeito. O Bafemi ganha o King of the Ring, enfrenta o Roman Reigns. O Gunther ganha do Cody Rhodes com o Sami Zayn atrapalhando a vida dele. Gunther ganha o título, vai enfrentar o Brock Lesnar no SummerSlam. Cody Rhodes e Sami se enfrentam numa luta de estipulação, uma Last Man Stand, uma Street Fight, chame o que você quiser. E aí, só aí a gente já teria, saindo do Night of Champions, 3 lutas setadas pro SummerSlam. E seriam lutas que fariam você assistir o show. Tá? Então, isso é o que eu gostaria. Não acho que é o que vai acontecer. Eu acho que Jey Uso vai vencer o King of the Ring. Acho que o Cody Rhodes vai manter seu título. E a gente vai ter Cody Rhodes e Jey Uso no SummerSlam. A WWE não me chama pro criativo, né? A gente tem as histórias que tem. Tá bom? Então, essa foi a prévia do Night of Champions. Vamos passar rapidinho pelo Great American Bash, conteúdo bônus para quem assiste os shows de terça-feira com a gente. Tem muito fã da NXT aqui com a gente, que eu sei que estará aqui no canal no domingo, a partir de 7h30 da noite, acompanhando a galera que está começando na WWE e que tem, muitas vezes, lutas melhores do que no main roster. Vamos começar com Tatum Paxley e Zarya pelo campeonato norte-americano feminino. Sinceramente, eu acho que a Tatum Paxley perde de novo essa luta. A Zarya mantém o título e isso libera a Tatum Paxley para subir para o main roster talvez depois do SummerSlam. Eu acho que ela já está madura e ela poderia sim subir para o main roster logo depois do SummerSlam. Nós teremos Rhea Sinclair e Ariana Grace pelo campeonato da Speed. Eu acho que esse campeonato troca de mãos. Eu acho que a Ariana Grace, com o apoio da Birthright, rouba esse título e passa a ser a nova campeã da Speed. Shiloh Hill e Tristan Angels. Esses dois aqui estão se engalfinhando desde que o Shiloh Hill ganhou o campeonato de Mr. NXT do Tristan Angels. Tristan Angels roubou a faixa. Eu acho que essa luta o Shiloh Hill vence e pega a faixa de volta. Um detalhe importante que a gente precisa falar é que essas 3 primeiras lutas não estão elencadas no site da WWE para o Great American Bash. Inclusive o grafismo é o grafismo do show. Quem assistiu a NXT essa semana viu estas telas aí. Porém, no site da WWE só tem 4 lutas, em vez de 7. Então a gente não sabe o que está acontecendo lá. Não sei se o estagiário da internet não trabalhou direito, não fez as thumbnails direito, não fez as imagens da luta direito. Tá? O que a gente sabe é que no site só tem 4. Então a gente não sabe se vai ter 4 lutas ou se vai ter 7 lutas. Se tiver 7 lutas, é show para 3 horas. Se tiver 4 lutas, é show para 2 horas. Então a gente vai ter que aguardar o domingo para poder ver isso aí. Muito bem. Sobre as lutas do Great American Bash, nós teremos Dion Lennox e Sakon Sugars. Eu acho que o Dion Lennox vence com o retorno talvez do Sakon, do Osiris Griffin. O Cutter James, ele foi atacado pelo Sakon e ele apareceu na Evolve nesse último... Vai aparecer na Evolve no próximo show, se eu não me engano. Então, isso me surpreendeu um pouquinho, porque se o cara apanhou aí na Stable e vai pra Evolve, é um sinal que talvez o Dark State tenha implodido. Mas talvez o Osiris Griffin apareça, atrapalhe o Sakon Sugars e o Dion Lennox e o Osiris Griffin façam uma dupla, né, ali do Dark State. Eles já fizeram duplas, inclusive eles já foram campeões de duplas juntos, tá? E talvez o Cutler James seja descartado e seja enviado
para a Evolve. Então, minha aposta, John Lennox com interferência do Osiris Griffin. Campeonato norte-americano masculino, Miles Bourne e Tavion Heights. Eu acredito num full-blown heel turn do Tavion Heights e eu acho que ele vence esse título do Miles Bourne. Tá? Não sei se com interferências, com shenanigans, mas eu acredito que talvez o Tavion Heights vai dar ali um low blow, alguma coisa assim no Miles Bourne. O Tavion Heights ele tá flertando ali com o heel turn. Talvez ele complete esse heel turn nessa luta e se torne o novo campeão norte-americano masculino. Luta do campeonato feminino, Lola Vice e Kendall Gray. Eu vou fazer a aposta arrojada e vou dizer que Kendall Gray se torna a nova campeã da NXT para liberar a Lola Vice para também subir para o main roster. A Lola Vice, que é namorada do Damian Priest, do Padre Damião. O Damian Priest está no SmackDown, então faria todo sentido que a Lola Vice viajasse com ele, tá? Então pode ser que a WWE suba com a Lola Vice para o SmackDown, para que os dois possam viajar juntos, e aí a Kendall Gray, ela ficaria na NXT carregando essa divisão por um tempo aí, a WWE que está querendo apostar muito na Kendall Gray. E na luta entre o Tony D'Angelo e o Naraku, eu acho que o Tony D'Angelo mantém o título, mesmo com um olho só para poder a WWE mostrar que o cara é durão, tá? Se vai ser uma vitória limpa, se vai ter interferência, teve treta do Jackson Drake e do Mason Brook ali na conversa antes dessa luta aí, tal, a gente não sabe. Mas a minha aposta é que o Tony D'Angelo mantém. Também tem gente falando que o Hiromu Takahashi, que foi aliado do Evil lá na New Japan, o Evil é o Naraku, né? Talvez apareça. Então, se o Hiromu Takahashi aparecer, existe uma chance enorme do Tony D'Angelo perder o título, tá? Mas eu tô achando que essa história da bola de fogo e tudo mais vai ser só para mostrar mais força ainda para o Tony D'Angelo como campeão. Inclusive, eu acho que ele mantém esse título até o ano que vem, tá? Então, o Tony D'Angelo mantém o título contra o Naraku. E olha, eu vou falar para vocês. Nas lutas da NXT, eu não vi nenhuma casa de aposta. Aliás, eu não vejo casa de aposta. O que eu faço eu boto na internet betting odds, e aí eu encontro as odds dos shows. Quando eu tenho um show que eu não quero muito ver as odds, eu simplesmente vou às cegas. Mas para o Night of Champions eu dei uma olhada e muitas lutas estavam parelhas, empatadas, ou então só um pouquinho na frente um do outro. E o da NXT Great American Bash eu nem vi. Tá? Então tá indo às cegas mesmo. Passei que eu errei todos os palpites do Great American Bash, né? Vamos ver o que vai acontecer neste show, tá bom? Muito obrigado a todos pela sua audiência. Não se esqueçam que hoje nós teremos live do SmackDown. Foi gravado, tá? Eu já vi alguns spoilers, eu sei que teve coisa boa acontecendo, tá? Então venham assistir o show. Tem gente falando, poxa, mas a audiência estava pequena, pode ser que a plateia esteja ruim. Sim, mas teve coisa boa. Então venham assistir o SmackDown com a gente a partir de 8h30 da noite dessa sexta-feira. A gente vai estar seguindo aí com o show. O show vai ter intervalos comerciais que vai passar ao vivo na USA Network nos Estados Unidos. Então a gente vai até meia-noite aqui assistindo. E sábado, 1h30 da tarde, live do Night of Champions. Domingo, 7h30 da noite, live do NXT Great American Bash. E segunda-feira, live 8h30 da noite do Monday Night Raw. Conto com a audiência de todos vocês. Vai ser um grande prazer estar com vocês aqui no nosso canal. Até lá, não deixe de assistir e maratonar os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima. E até hoje, 8h30 da noite, no SmackDown.